Oi gente, eu sou Nathalie Bilho, maquiadora, e hoje aqui no canal eu vou falar tudo sobre base, porque eu recebo muita mensagem sobre ai Nath, como é que eu vou escolher minha base, o tom certo, a textura ideal pra minha pele, então hoje eu vou tirar todas as dúvidas. Mas se você tiver mais alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Então qual é a função da base? A base ela vai uniformizar a pele, ela não vai cobrir as manchinhas, as olheiras, as acnes, porque isso daí é a função do corretivo, porque a base é muito mais fluida e muito mais leve que o corretivo. Então a primeira camada que você passa é uma camada leve de base e quando você precisar de uma correção maior, você vem com um corretivo. Existem vários tipos de base, existe spray, existe líquida, cremosa, bastão, existem muitos tipos. Então para escolher a sua base ideal, você vai precisar saber primeiro duas coisas que são muito importantes. O primeiro é qual é o seu tipo de pele. Se sua pele é oleosa, mista, se ela é seca. A minha, por exemplo, é mista, mas obviamente dependendo do clima, dependendo da estação do ano, ela pode ficar mais oleosa ou mais seca. E a segunda coisa muito importante que você precisa saber antes de escolher a sua base é sobre o seu subtom. Se é mais quente, mais frio ou neutro. O meu, por exemplo, é o subtom quente. As minhas veias, ó, são mais verdinhas. Mas se você tem uma veia mais azulada ou mais roxinha, provavelmente o seu subtom é frio. E essas duas coisas são as coisas mais importantes que você precisa saber, porque, por exemplo, se você coloca uma base pra pele oleosa numa pele seca, ela pode ficar tão mais seca que vai craquelar, então fica super artificial. Ou se você coloca uma base, por exemplo, de subtom frio numa pessoa que tem um subtom que nem o meu, que é quente, vai ficar tão artificial que parece que você colou o rosto de outra pessoa em você. E é a partir daí que você vai começar a saga à procura da base perfeita. Então a gente já entende que os tons mais rosados de base são para peles mais frias e os tons mais amarelados são para subtons mais quentes. E aqueles que você não entende muito bem se é mais frio, ou se é mais quente, se é mais amarelo ou mais rosa, são para subtons neutros. Então olha a quantidade de base que temos aqui. É muita base. Então assim, deixa qualquer pessoa enlouquecida, porque você não vai saber qual é a base ideal com tanta opção assim, né? Então a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça quando você for procurar a base perfeita é pro que você tá procurando. Se é pro dia a dia, pra trabalhar, pra uma festa. E é a partir daí que você vai descobrir se você precisa de uma base mais leve ou mais pesadinha. Porque no dia a dia a gente tem mais luz solar, então tudo fica mais evidente. Então se você estiver usando uma base um pouco mais pesada, vai aparecer bastante. Se você estiver usando uma base mais leve, vai ficar mais natural, vai ficar com uma cara de saudável, de pele de bonita, não que você esteja maquiada. E pro dia a dia também, eu acho bem legal você ter uma base que já tenha um filtro solar na fórmula, porque você já vai pular algumas etapas pela manhã, né? Então eu separei aqui os meus dois produtos favoritos pro dia a dia. A primeira opção é o BB Cream da Revlon, que já tem filtro solar na composição, é levinho, tem um acabamento mais luminoso, que eu amo, porque deixa aquela cara de pele natural que não tem nada. E a segunda opção é a Nude Air da Dior, que é maravilhosa também, super levinha, também tem filtro solar na composição, mas o acabamento é mais mate. As duas são, assim, perfeitas pro dia a dia, porque ninguém vai perceber que você tá usando base. Vão falar, nossa, que pele linda! E pra maquiagem noturna, uma maquiagem mais festiva, eu trouxe essas três opções aqui, que são para diferentes tipos de pele, diferentes acabamentos e diferentes ocasiões. Por exemplo, a base hidratante da Tracta, como o próprio nome já diz, é para uma pele mais seca, para dar aquele glow que a pele seca precisa. Mas se você também tem a pele oleosa que nem a minha, você pode usar se você gosta dessa pele bem glow. E além dela ter textura hidratante, é uma base leve, então você que gosta de uma pele, uma textura leve, uma coisa natural, ó, perfeita. A Super Stay da Maybelline é uma base que eu considero intermediária, porque uma pele oleosa ela vai ficar boa e uma pele seca também vai ficar boa. Depende da preparação que você fizer na sua pele. Porque ela é uma base mate, mas não é aquele super mate artificial. Ela preserva o vício natural da sua pele. E além disso, a cobertura dela é média. Então ela não é aquela base que a gente chama carinhosamente de reboco. Ela não é essa base, mas ela também não é um BB Cream super levinho. Então ela vai dar uma cobertura bonita, mas natural. Tem coisa melhor? E a terceira opção que eu trouxe é a base mate da Tracta, que tem alta cobertura, então pra quem gosta de uma pele mais trabalhada, ela é ideal. E agora eu vou dar uma dica pra quem tá começando e tem muita dúvida sobre base. Prefira as bases mais fluidas, porque elas são mais transparentes, então é mais fácil você adaptar ao seu tom, e além disso você consegue construir camadas. A base de alta cobertura, ela é mais pigmentada, então é mais difícil acertar o seu tom. E além disso você não consegue construir muitas camadas. E agora, para vocês entenderem um pouco melhor, eu vou mostrar o que é uma base mais fluida e mais leve e uma base de alta cobertura. A base de alta cobertura, geralmente, é muito mais cremosa, ela é mais densa. E quando você passa na mão e espalha, ela tem muita cor. Ela tem muito pigmento. Então você consegue ver claramente uma textura mais densa e uma cor muito pigmentada. Já a base mais fluida, ó, a diferença, é super levinha, ela é praticamente uma água. E quando você espalha, ela vai ficando tão transparente que se adapta ao seu tom.
E agora que já falamos sobre acabamento, subtom, textura de base, vamos pra parte que todo mundo tem mais dificuldade, que é encontrar o seu tom ideal. Então a primeira coisa que você vai fazer quando chegar na loja de maquiagem pra escolher sua base é escolher os 3 tons que você acha mais parecido com os seus. Aqui eu escolhi 3 tons diferentes da minha base favorita da vida. Eu tenho aqui a número 3, a número 4 e a 4.5. As 3 são a Tint Idol da Lancôme, que são bases mates, mas não são super mates, elas deixam o acabamento mais viçoso. Elas têm uma cobertura, mas não é nem uma alta cobertura, nem uma cobertura baixa, que eu acho ideal para minha pele. E elas têm filtro solar na fórmula e o melhor, ela tem uma fórmula de 24 horas de duração. Assim, eu acho que eu nunca fiquei 24 horas maquiada, porém, as vezes que eu usei durante, sei lá, 12 horas, super durou. Então eu vou pegar um pouquinho da 3, um pouquinho da 4 e um pouquinho da 0,45. Obviamente, você não vai testar na sua mão, porque o tom é bem diferente, você vai testar no seu colo, porque é o lugar ideal para testar a base. Então eu vou passar um pouquinho da número 3, aqui ó, um pouquinho da número 4 e um pouquinho da número 4.5. E vou esperar secar, porque é muito importante esperar secar para ver a cor que vai ficar de verdade a base no seu rosto. Então a primeira é um pouco mais clara que o meu tom. A segunda é para um subtom de pele mais frio, porque ela é mais rosada. E a terceira praticamente desapareceu, vocês estão vendo? E uma outra dica que eu vou dar para quando você for procurar a sua base ideal é buscar a luz mais natural dentro do ambiente que você tiver, porque é ela que vai revelar a cor de verdade da base. E agora eu vou aplicar a minha base 045 Lancôme. Eu gosto muito de aplicar com a mão e não tem nenhum problema em você aplicar com a mão, desde que suas mãos estejam limpinhas. Ou, se você preferir, você pode usar um pincel também. Eu gosto de aplicar com a mão porque eu consigo espalhar bastante, deixo a base bem levinha do jeito que eu gosto. Particularmente, eu não gosto muito de muitas camadas de base, mas se você gosta, tudo bem, você pode deixar secar, faz mais uma camada. Eu gosto do acabamento bem natural, bem cara de pele mesmo, para as pessoas não perceberem que eu tô usando base. Então, passei a minha camada de base, ó, ficou com uma pele radiante, bonita, de princesa. Eu queria lembrar vocês que todo mundo consegue fazer uma camada leve de base, porque o corretivo vem depois justamente para cobrir o que a base não cobriu. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, curtam, compartilhem e deixem nos comentários o que vocês querem ver nos próximos vídeos, tá bom? Um beijo, até a próxima!